Diz assim a palavra de Deus, pessoal. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 22, diz assim. Provérbios, capítulo 20, versículo 22, diz assim. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então a palavra de Deus está dizendo, não digas, vou me vingar do mal que me fizeram. A Bíblia está falando, não digas isso. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos momentos complicados, no mundo corrupto, cheio de injustiça. No mundo onde há perseguições e maldades. E cada pessoa é afetada nesse mundo, às vezes por uma calúnia, é afetada por fofoca, por uma maldade, por uma injustiça. E Deus está falando aqui que a pessoa ela não deve dizer, eu vou me vingar do mal que me fizeram. Eu sei que cada um de nós aqui já sofreu algum tipo de mal. Uma maldade, uma traição, a gente já sofreu uma mentira, uma calúnia. Estava ministrando até esses dias, às vezes os nossos nomes estão na boca de alguém. Às vezes somos injustiçados, somos humilhados. As pessoas mentem ao nosso respeito, as pessoas falam mal de nós. E às vezes chega aos nossos ouvidos. E às vezes a pessoa fala diretamente. E às vezes a pessoa fica sabendo do mal que lhe fizeram. Se a gente não tomar cuidado, vai nascer um sentimento de vingança no nosso coração. Começa com uma raiz de amargura. E aquilo vai crescendo e aquela raiz vai se tornar uma árvore cheia de frutos ruins, malignos, como de ódio, mágoa, ressentimento, rancor, vingança e amargura. E isso não é benéfico para nós. Eu quero dizer para vocês que nós devemos esperar pelo Senhor e Ele livrará, como diz aqui a palavra de Deus. Preste muita atenção nisso. Às vezes, você vai ter até oportunidade de se vingar. Às vezes, vai vir como um prato cheio na sua mão. Vai ser uma oportunidade de você poder até destruir a vida de alguém que te feriu, que te fez mal. Mas como a palavra ensina, nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. A vingança pertence a Deus. Aqui é interessante que ele diz, não digas vingar-me-ei do mal. A palavra de Deus fala do rei Amazias, que quando ele se tornou rei, se assentou no trono, ele disse, eu vou me vingar daqueles que feriram meu pai. Quando ele estava por cima, no topo, ele feriu todo mundo, matou todo mundo que prejudicaram o seu pai, que mataram o seu pai. Ele deixou a vingança tomar conta do seu coração. E por que isso aconteceu? Porque ele não servia a Deus de coração inteiro. Então aqui, irmãos, e você vai entender essa mensagem que é muito forte e poderosa. Eu peguei isso aqui como ponto de partida, como fundamento do que você vai ouvir daqui a pouco. Então ele está dizendo, não digas, vingar-me-ei do mal. Não digas isso. Mas ele diz, espera pelo Senhor e Ele te livrará. De repente, você está vivendo debaixo de uma maldade, debaixo de uma injustiça muito grande. Mas muito grande. E você está querendo agir por conta própria. Toma cuidado. Não deixe isso acontecer com você. Não queira prejudicar aquela pessoa, não queira o mal daquela pessoa. Fique na palavra. Aqui está o segredo, irmãos. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Se Deus falou, olha, não diga, não se vingue do mal, então eu não vou me vingar do mal que me fizeram. E Ele manda até perdoar. Ele está dizendo, espera pelo Senhor. Deus está vendo tudo. Ou você acha que Deus não está vendo? Deus vê tudo, pessoal. E Ele vai livrar, em o nome de Jesus Cristo. Porque a vingança pertence a Deus. Claro que nós devemos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A gente já aprendeu isso aqui, você já conhece isso. Mas sim, são contra os espíritos malignos que usam pessoas para tentar nos maltratar, para tentar nos ferir, denegrir a nossa imagem,
acabar com a nossa reputação. De repente você está passando por esse processo, ou alguém da sua família, alguém que você conhece, está nessa situação. Estão passando uma imagem sua que não é boa. Estão distorcendo a sua imagem. Estão distorcendo a sua reputação. Só que eu quero te dizer que Deus está vendo tudo isso, Ele te conhece. Isso é o mais importante. Porque Ele conhece os seus pensamentos e a intenção do seu coração. Isso é o que importa. Então, eu vou te dar um exemplo tremendo aqui da palavra de Deus sobre esta palavra. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ele vai te livrar desta situação. Não importa se você está aí na fornalha de fogo, te colocaram lá, não importa, mentiram, de repente você sofreu até um prejuízo, de repente você está para ser mandado embora de uma empresa ou foi, de repente você perdeu o cargo no seu ministério porque alguém denegriu a sua imagem, inventou coisas. Eu quero dizer para você que Deus está vendo tudo o que lhe fizeram, toda a maldade. Olha o que diz, olha que forte que você vai ouvir aqui. Eu não vou ler todo o texto, mas se você quiser ler nessa casa, não tem problema. Aqui diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 26, a Bíblia diz assim que o Saul, quando soube que Davi estava em certo lugar, ele foi atrás de Davi para matá-lo. E você sabe que ele era motivado por espíritos malignos, por inveja, por amargura. E ele perseguiu Davi. Davi já tinha dado uma oportunidade para ele, provou sua inocência a ele, mas mesmo assim não teve jeito. Ele era dominado pelo ciúme, pela inveja, sabe, pelo ódio, para prejudicar e acabar mesmo com o ministério de Davi, com o reinado de Davi. Olha que ele não era rei, mas ele tinha uma unção já para a coisa. Ele não queria que ele reinasse, ele não queria que ele crescesse. Ele viu Davi como uma ameaça. Aí ele reuniu seus homens e foram até Davi. Só que Davi ficou sabendo e ele reuniu e conversou com alguns irmãos. Quem vai comigo? Aí Abisai falou, eu vou com você. Eles foram e viram onde Saul estava acampado. E de repente todos começaram a dormir. Todos. Depois você vai entender isso aqui. É muito forte. Aí eles estavam dormindo. Aí o que aconteceu? Todos eles. O Saul estava na sua carruagem, dormindo dentro dela, e o capitão do lado de fora e o seu exército ao redor. Aí eles caíram num sono profundo. Aí diz, no versículo 8 assim, olha que tremendo. Então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra e não o ferirei segunda vez. O Abisai falou assim, olha, o Senhor te entregou hoje o seu inimigo na tua mão. Hoje é o dia da sua vingança. Hoje é o dia de você acabar com ele, Davi. Você sabe, imagine a historinha, imagine ele conversando, uma ilustração. Imagine falando, Davi, é hoje. É legítima defesa, você tem que acabar com ele, ele quer o seu mal. Você já poupou a vida dele uma vez, mas ele não se arrependeu. Ele está com ódio no coração, ele quer te prejudicar, ele quer te destruir. Agora é o momento. Foi Deus que colocou ele na sua mão. Olha, Davi, você se lembra? Ele matou 85 sacerdotes, fora as esposas e as crianças. Olha o que ele fez com o povo. Olha o que ele fez com as pessoas. Com você aí, Davi. Ele está inventando coisas, ele está dizendo que você é um traidor. As pessoas estão ouvindo isso. E você sabe que isso não é verdade. Você sempre foi fiel a dele, você foi sogro dele. Olha que coisa, ele tirou a sua mordomia, ele tirou a sua casa, o seu conforto. E ele está te perseguindo e você vai para o deserto, fugindo de um lado para o outro. Até quando, Davi? Acaba hoje, hoje acaba com isso. Davi, se você me der uma ordem, o Abisai está falando, eu vou encravar a cabeça dele com a lança e não vou usar, e não vou ferir segunda vez não. Só uma vez só é suficiente, eu acabo com ele aqui, Davi. É agora. Imagine Davi raciocinando e pensando, puxa vida, hein? É verdade. De repente agora eu posso acabar com o meu sofrimento, com essa perseguição, porque esse homem quer me matar, ele quer meu mal, eu vou usar de legítima defesa. As pessoas sabem que eu sou inocente, ele que quer me prejudicar, ele que fica me caluniando, dizendo que eu sou traidor, que eu traí o rei, que eu traí o rei, e não é nada disso. Me expulsou, me ameaça de morte, proíbe que eu esteja com meu irmão conversando, não posso fazer uma visita para o meu amigo Jonatas, o Jonatas não pode fazer
uma visita para mim, nós somos amigos fiéis, nós somos amigos que amam um ao outro, mas a gente não pode nem frequentar a casa do outro por causa dele. É mesmo, hein? E ainda por cima, Deus me ungiu como rei. Deus me ungiu como rei. Então, se eu ferir aqui, eu que vou tomar o lugar dele. Você acha que de repente não passou isso na mente de Davi? Só que a palavra diz, não digas, vingar-me-ei do mal. Não digas. Espera pelo Senhor e ele te livrará. E Davi conhecia uma passagem bíblica que ele dizia, a palavra diz, não toqueis nos meus ungidos. Às vezes nós não entendemos certas coisas, irmãos. Às vezes tem pessoas que é tão má conosco, e eu estou generalizando no mundo, as pessoas são tão más. Tem muita gente sofrendo muitas maldades nesta hora, muitas injustiças neste momento. Tem pessoas que às vezes estão debaixo de uma liderança muito mal e muito cruel. Eu não tenho tempo aqui como o faraó que oprimiu o povo de Deus, ele machucava o povo de Deus. Você acha que Deus não estava vendo isso? Claro que Deus estava vendo. Deus estava vendo tudo aquilo. Durante 400 anos, o povo sofrendo, o povo sendo escravizado, irmãos. Veio um rei que não conhecia José. Olha que coisa, que maldade que eles fizeram. Você conhece bem a história. Mas Deus, irmãos, está no controle de tudo. Não é porque a pessoa está sofrendo uma injustiça, não é porque a pessoa está sofrendo uma maldade, uma perseguição até mortal, que Deus não está vendo. A gente só tem que obedecer a palavra. É difícil? Claro que é, pessoal. Claro que é difícil, humanamente falando. Mas a palavra de Deus é para ser respeitada e é para ser vivida. Se Deus falou, não é para se vingar, eu não vou me vingar. Davi não se vingou. Olha que coisa. Davi disse assim, ó, e disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Então ele era muito espiritual, apesar da luta, apesar de tudo que ele enfrentava, ele disse assim, nenhum dano lhe faças, não prejudique ele. Irmãos, e isso vai acontecer na minha vida, na sua vida. Você vai ter pessoas que vão ficar na sua mão, que você vai ter oportunidade de pagar o mal com o mal. Você vai ter essa oportunidade de prejudicar aquela pessoa, de repente até destruir a reputação dela. Isso pode acontecer, mas não faça. Pastor, mas ela fez comigo. Então, deixe isso nas mãos de Deus. Deixe na mão do Senhor. Não faça mal a essa pessoa. Aqui, Saul, se você conhece a história, o maligno veio sobre a vida dele, o Espírito Santo saiu, ele perdeu a unção, o inimigo entrou na vida dele, a partir daquele momento, ele pegou um ódio por Davi muito grande. E ele era um rei, o ministério dele era de rei, de líder. E às vezes você vê isso no encarregado, no chefe, você vê isso até no pregador, irmãos. Porque não tem mais a unção de Deus, foi embora faz tempo. O dom é irrevogável. Mas para ministrar é necessária a unção, pessoal. Porque senão não flui. E não adianta, se a pessoa não tem unção, ela é uma pessoa seca, uma pessoa vazia. As pessoas confundem dom com unção. A gente tem que tomar muito cuidado. Os dons de Deus são irrevogáveis. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. Agora a unção é Deus que dá, que vem através do Espírito Santo. Mas a gente precisa resistir à vingança. Porque o diabo quer que a gente faça isso. A mesma coisa que a pessoa sofreu, agora ele quer que a pessoa faça a mesma coisa. Ele fica de um lado e do outro. Mas seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, não se vingue. Espere pelo Senhor, Ele vai te livrar. Ore por essa pessoa, tenha misericórdia dela, mas não faças nenhum mal. Em o nome de Jesus. E ainda diz, e você vai saber de coisas às vezes, hein? Você vai saber de coisas que vai chegar até você. Mas, irmãos, não difame, não fale. Deixa para lá, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, mesmo se essa pessoa te criticou, te prejudicou, não fale nada. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa temente. Em o nome de Jesus. Se porventura, em algum momento você acabou falando, peça perdão a Deus.
Em o nome de Jesus, nós devemos mostrar diferença, porque nós servimos a Deus. Não podemos chegar ao nível dessas pessoas usadas por Satanás, pelo maligno. Nós não podemos agir como elas. Nós temos que agir como Deus agiria. Nós temos que olhar para Jesus, seguir os passos dele. Jesus, em nenhum momento, ele se vingou. Mesmo pendurado na cruz, as pessoas zombando, denegrindo ele, falando da reputação dele, outras coisas mais. Em nenhum momento ele se mostrou com sentimento de vingança, mas diz: Pai, perdoe, não sabe o que fazem. É claro que às vezes uma palavra de alguém causa um estrago, até provar que aquilo é mentira. Não é fácil. E a gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais. Por isso, não acredite em tudo que lhe falam. Não acredite em tudo que lhe pregam. Toma cuidado com isto. Não siga a multidão. E se chegou aos seus ouvidos alguma coisa, mesmo que seja verdade, fala: Deus, tenha misericórdia. É com o Senhor. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou tocar no ministério de ninguém. Senhor, eu não vou tocar na vida de ninguém. Mesmo se essa pessoa foi maldosa, fez isso, ela é teu servo, ela é tua serva, está nas tuas mãos, Senhor. E Davi fez isso, porque ele disse: quem tocou no ungido do Senhor e ficou inocente? Irmãos, foi Deus que levantou. Quando é Deus que levanta, a responsabilidade é dele. Abrindo até um parênteses aqui, não foi o povo que levantou Saul, que escolheu Saul como rei, foi Deus que mandou Samuel ungí-lo. Até então, a gente vê quando ele fala assim: arrependo-me de ter constituído Saul como rei. Deus fala assim, fala dessa forma. Então foi Deus que levantou. Então é Deus que tira, pessoal. É Ele que abate, o que exalta, é Ele. A responsabilidade é dele. Por mais que a gente se chateie, por mais que a gente vê algumas injustiças, não é nossa responsabilidade. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual e da nossa salvação, pessoal. Em o nome de Jesus. E o inimigo está fazendo muitas pessoas perder o foco disso. Mas muito. Então, guarde o seu coração. Guarde. A gente vê na política aí, irmãos, é coisa séria, as pessoas perderam o foco. Irmãos, orem, interceda. Não entra numa guerra da carne, a guerra no espírito. A gente tem que orar, irmãos. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ele disse outra coisa aqui muito importante. Versículo 10. 1 Samuel, capítulo 26, agora o versículo 10. Disse mais Davi: viva o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Que bonito. Viva o Senhor, que o Senhor ferirá. Ele está dizendo aqui, ou o dia dele vai chegar que morra, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Ele até faz aqui uma oração: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Olha que coisa, ele teve que falar sim, que o Senhor me guarde, Senhor, de tocar no ungido, no Saul, no ungido do Senhor, Saul. Por quê? Você acha que ele não tinha luta interna de querer tocar, de querer também prejudicar, fazer o mal, uma oportunidade que ele teve ali? Ele que seria até o próximo rei? Mas ele não fez isso. Ele preferiu ficar na palavra. Há uma guerra contra o espírito e a carne. Irmãos, fica no espírito. Fique na palavra. Fique na obediência. Ah, mas olha aí, a pessoa teve uma oportunidade agora de fazer o que tinha que fazer e não fez. Oh, irmãos, não é por força nem por violência. As pessoas levam as coisas muito ao pé da letra, não fica na palavra. Em o nome de Jesus. E ele diz: tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Isso é de arrepiar, e presta atenção no que você vai ouvir. É interessante que
enquanto Abisai e Davi estavam ali, tinha oportunidade de encravar a lança nele e matá-lo. Davi, sendo homem de Deus e espiritual, um homem segundo o coração de Deus, não se vingou da maldade que estava sofrendo através daquele homem chamado Saul. E Davi sempre o tratou bem. Só que, por que eles estavam dormindo? Por que ninguém viu? Por que ninguém falou alguma coisa? Por que ninguém gritou, Davi está aqui? Porque eles estavam dormindo, porque caiu sobre eles um profundo sono do Senhor. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, mas volto para cá. O Senhor Deus, para suprir uma necessidade de Adão, fez ele cair num profundo sono. E ali Deus, depois disso, tirou da sua costela um osso e fez o quê? Uma mulher. Aqui, irmãos, Deus estava querendo provar a Davi. Deus queria saber como estava o coração dele. Será que ele ia se vingar? Porque, se a gente for ver, eles estavam dormindo, sem proteção. Ele poderia pegar lá a espada, a lança e sair, porque o profundo sono era do Senhor. Podia matar todos os soldados, além do rei. Está dormindo no sono profundo do Senhor, entenda isto. O Senhor que fez eles cair em profundo sono. Mas Deus viu que Davi, irmãos, não se vingou, não agiu de maldade nem com injustiça. Deus testa o nosso coração e às vezes nos prova. Vai ter momentos que a gente vai ter até oportunidade de ferir, de machucar alguém. Até de querer falar alguma coisa a respeito daquela pessoa, ficar sabendo e denegrir a imagem da pessoa, acabar com a reputação dela. Mesmo ela sendo uma pessoa maldosa, mesmo sendo uma pessoa que prejudica, que persegue. Mas quando a pessoa obedece a palavra, isso agrada a Deus. E você conhece a história. Depois você continua lendo. Depois Davi começa a falar, gritar com o capitão, começa a falar com o rei Saul. E Saul reconhece que pecou contra ele, que Davi não tinha feito mal a ele. E Davi fala, você estava na minha mão. O Senhor colocou você na minha mão, mas eu não quis te destruir. Irmãos, isso é bonito. E você conhece a história depois que Saul continuou na sua rebelião, na sua rebeldia. Ele mesmo se matou, pessoal. E não quis arrependimento. Davi não precisou tocar nele, prejudicá-lo. Você não precisa prejudicar o Saul que está te perseguindo, te caluniando. Você não precisa acabar com a reputação dele. Ore a Deus por ele, tenha misericórdia dele. Tomara que se arrependa, caia em si. Como Isaú, quando Jacó estava orando por ele, ele cheio de ódio e de vingança. Jacó lutou a noite toda com o anjo e Deus mudou o coração de Esaú. E quando se encontraram, Esaú até chorou. Mas tem gente que, infelizmente, como Saul, não quer se arrepender. Mas é Deus. É Deus que ungiu, é Deus que vai tratar com a pessoa. Não sou eu, não é você. É Deus. Então guarde essa palavra. Em nome de Jesus. Essa palavra eu tenho certeza que alguém precisava ouvi-la. E viva a palavra. Não se vingue. A vingança pertence a Deus. Pelo contrário, tenha misericórdia. Sempre. Poupe a vida da pessoa se for necessário. Poupe o trabalho dela se for necessário. Mesmo se ela foi maldosa, foi injusta. Poupe. Ele poupou a vida de Saul. Poupe essa pessoa. Não denigra ela. Pastor, mas ela fica falando de mim, ela me critica, essa pessoa. Deixa. Deus vai mostrar, irmãos. Espera pelo Senhor. Ele te livrará. As pessoas sabem quem é você. A pessoa pode até querer acabar com a sua reputação, denegrir a tua imagem, te perseguir, querer o seu mal, te prejudicar, mas as pessoas que são conhecidas suas, que te conhecem, sabem quem é você. É claro que tem outras que se deixam se levar. Não se importe com isso. Só obedeça a palavra. O segredo é a obediência. Não digas vingar-me-ei do mal.
do que me fizeram. Espera pelo Senhor. Ele te livrará. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Meu Deus querido, eu quero te louvar por esta palavra, por essa inspiração. Meu Deus, como é bom ouvir a tua voz, como é bom ouvir a tua palavra. Ela que cura, ela que liberta, porque a tua palavra tem todo o poder para curar, para libertar, salvar, abrir portas, dar livramento. Tua palavra é linda, tua palavra é gloriosa. O inferno não pode contra a tua palavra. Meu Deus querido, que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a tua palavra. Santifica-nos na tua palavra. Nós queremos andar e viver de acordo com a verdade. Livra-nos do mal e da tentação, Deus, porque às vezes queremos nos vingar, Deus. Às vezes queremos pagar o mal com o mal, dar o troco. Não, meu Deus, misericórdia. Guarda-nos disso, como disse Davi, que o Senhor me guarde, que eu toque no ungido do Senhor. Meu Deus querido, Deus amado, nós entregamos, se porventura tem alguém que se levantou contra nós, que está sendo usado por Satanás, e está nos perseguindo, nós oramos por essa pessoa para que ela caia em si e que esse demônio caia por terra, Deus. Mas se depender de nós não vamos, meu Deus, nos vingar. Pelo contrário, queremos o bem desta pessoa. Queremos pagar o mal com o bem sempre. Nos ajuda, Deus, a fazer isso, a viver a tua palavra. E eu digo a você, Satanás, eu digo a você, diabo, em o nome de Jesus Cristo, vá embora em nome de Jesus com todo o sentimento maligno e satânico. Você vai embora com todo o pensamento satânico. Você vai embora com todo o teu mal dentro desta casa e deste lar. Você vai embora em o nome de Jesus. Pai, a ti toda a honra, a ti toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai celestial. Está aí a palavra de Deus